Estaremos lendo os versículos 1, os versículos 2 e depois o versículo 17 ao versículo 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos 1, 2, 17 ao versículo de número 19. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar as minhas gratidões a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor Ele nos concede de fazer uso da sua bendita e poderosa palavra. Agradecer a Deus aqui pela vida do nosso pastor aqui do campo em Rio Largo, o pastor Arnaldo Tavares, juntamente com a sua esposa, a irmã Antônia, que Deus Ele continue vos abençoando grandemente. Agradecer também a coordenação deste lindo trabalho, na pessoa do diácono Góes, na pessoa também do apresentador presbítero Altino, que Deus Ele continue abençoando grandemente. Aos meninos ali que estão nos bastidores, que Deus Ele venha vos abençoar de uma forma tremenda. O texto, mandar a paz também ali para os irmãos da igreja em Lourenço, ao nosso dirigente, presbítero Daniel Santana. Que Deus possa vos abençoar. O texto que eu pedi que vocês abrissem diz assim: oração do profeta Abacuque em forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar por lugares altos. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Glória ao nome do Senhor. Meus amados, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos em um texto que, de certa forma, ele é bastante conhecido, lido, pregado e estudado nas Sagradas Escrituras. Nós vamos entender que Abacuque, ele será um homem chamado por Deus para desempenhar uma das funções mais difíceis do Antigo Testamento. Abacuque, ele é chamado, ele é vocacionado. Deus o chama à responsabilidade para que ele profetize sobre o reino do sul, o reino de Judá. Abacuque, ele é chamado por Deus para exercer o ministério profético. E o profeta, como todos nós sabemos, era uma das principais unções do Antigo Testamento. Deus o chama este profeta, Deus o chama este moço com a incumbência que Abacuque teria de levar os desígnios, a vontade e a palavra de Deus ao povo, contrapondo o ministério sacerdotal que levava as lamúrias, o pecado, muitas das vezes as transgressões do povo de Israel para Deus. O profeta,
ele tinha sobre a sua responsabilidade em levar a palavra, a vontade de Deus para o povo. Ele profetiza no tempo em que a sua nação, o reino de Judá, estava à beira de um colapso, por não aprender com os erros de seus irmãos do norte, que foram levados cativos pelos assírios no ano de 722 a.C., Judá inevitavelmente entrará no corredor escuro do juízo. Após mais de 100 anos da queda dos seus irmãos do norte, por não ouvir os seus profetas, Abacuque, cujo nome significa aquele que abraça, profetizará no período final do reino de Judá, provavelmente por volta do ano 607 a.C., durante o reinado do rei Joaquim, antes de Judá ser subjugada por Nabucodonosor no ano 606. O cenário a qual Judá estava vivenciando não era um cenário fácil, não era um cenário favorável. A Bíblia, ela nos aponta que Judá era uma nação de altos e baixos. O reino do sul, diferente do reino do norte, que apesar de ter todas as suas dinastias corruptas, de ter todas as suas dinastias afastadas de Deus, o reino do sul, ele vivia alternando entre reis bons e reis maus. A exemplo do rei Josias, que fez reformas espirituais dentro de Jerusalém. Flávio Joséfo vai dizer que a reforma de Josias, ela foi tão radical na vida do povo, ela foi tão importante para Israel, que Josias, ele fez com que magistrados, pessoas responsáveis pelos seus decretos, fosse de casa em casa, fiscalizando, olhando para ver se tinha restado alguma coisa que remetia ao culto a falsos deuses. Josias também foi o rei que foi responsável por voltar à prática da festa da Páscoa em Israel, que por muito tempo não se comemorava. Josias foi um rei responsável pela instituição do culto. Segundo alguns historiadores, na época de Josias, Israel remete à sua face outrora a presença de Deus. Mas o problema do reino do sul era a sua inconstância. Eles viviam entre altos e baixos. A Bíblia diz que uma hora Israel estava com Deus, outra hora Israel estava distante da presença do Senhor. E a dinastia do reino do sul tinha grande influência na forma que o povo se relacionava, porque apesar de Josias ele ter sido um dos reis zelosos, ele ter sido um dos reis que privavam o relacionamento com Deus, nós temos a exemplo a reis maus, como foi Manassés, filho do rei Ezequias. Manassés, que foi um rei que reinou sobre Judá, e ele reconstruiu altares pagãos que o seu pai havia destruído, e restabeleceu outra vez em Judá o culto, a adoração a outros deuses. É para esta nação, é para este povo, é para este ajuntamento de pessoas que Abacuque ele profetizará. A Bíblia diz que a Síria, ela estava perdendo força diante da pungente e crescente Babilônia, que estava surgindo como uma grande potência mundial. A batalha de Carquemis marcará a derrota dos assírios e dos egípcios diante da crescente e pungente Babilônia. Em meio a todos esses acontecimentos,
em meio a esta mudança na geopolítica, em meio a esta mudança no governo mundial, em meio a esta mudança, a esta guerra de superpotências com exércitos grandiosos, que Abacuque, ele irá profetizar e se dedicar a propagar a vontade de Deus, ajudar. Quando nós adentramos no capítulo de número 1, este capítulo nos mostra como Abacuque, ele enxergará a situação do povo e ele indaga, ele pergunta, ele questiona Deus. Abacuque nos apresenta pelo menos, escute isso, 4 características que faziam e que mostravam a iniquidade do povo de Judá. A primeira característica mostrada por Abacuque era a violência. A segunda era a iniquidade. A terceira era a opressão. E a quarta era a destruição. Se você observar ainda no capítulo de número 1, versículo de número 2, Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça não é manifestada, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque, ele olha para uma Judá moralmente destruída, e isto incomoda o profeta. Para Abacuque era difícil compreender um Deus santo que parece tolerar a iniquidade no meio do seu povo. Olhe, Abacuque olha para a situação espiritual de Israel. Abacuque olha para a situação espiritual de Judá. E ele não consegue entender, presbítero Altino, como é que Deus permanece inerte a todo este pecado, a todo este desviamento. Abacuque olha e ele, como um observador, ele começa a questionar a Deus: será que o Senhor não está vendo? Será que eu, que sou profeta, tenho a capacidade de ver o erro? Tenho a capacidade de ver a nação desviada? E o Senhor, que é um Deus tão santo, e o Senhor, que é um Deus tão justo, não consegue ver a perversidade no nosso meio? Entenda, o questionamento de Abacuque é válido diante de Deus. Ele começa a apresentar esta causa. A situação estava tão corrompida que Israel, nem a própria lei do Senhor estava mais observando. Nós somos sabedores que uma das coisas que o judeu hoje em dia ele priva são seus costumes e a lei de Moisés, e nem isso mais estava valendo. Abacuque chega a dizer que a lei está se afrouxando porque o perverso está cercando o justo. Então Abacuque questiona, Abacuque ele interroga, Abacuque ele leva esta causa a Deus. E uma das primeiras verdades que eu já quero começar a pregar nesta manhã, que nos é apresentada aqui, é que o silêncio de Deus, ele não representa inércia. Ou seja, escute isso, não é porque Deus está calado que ele não esteja operando. Sabe qual era o problema de Abacuque? É que Abacuque, ele queria algo de imediato. Abacuque, ele queria algo pro agora. E permita-me dizer, nós estamos vivendo na geração do imediatismo. Nós estamos vivendo na geração que está preocupada mais com o resultado do que com a qualidade. Hoje em dia já não mais se pergunta, presbítero Altino, se está certo. A pergunta é se está dando certo. Se dá certo, faz. Se dá resultado, progride. Mas eu vim aqui nesta manhã como pregoeiro e anunciador do evangelho para dizer que no reino de Deus a pergunta
pergunta não é se está certo. A pergunta não é se está dando certo, perdão. A pergunta é se está certo, porque as coisas aqui ainda trabalham na forma diferente. Abacuque queria algo de imediato. Abacuque queria algo para o agora. Mas eu vim nesta manhã para dizer que Deus tem o seu tempo de trabalhar e o momento certo para fazer todas as coisas. O sábio Salomão, em Eclesiastes 3, verso 1, ele escreveu dizendo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é porque Deus está em silêncio que ele não esteja operando. O Deus que eu e você servimos, ele é especialista em trabalhar nos bastidores. Portanto, nesta manhã eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida e dizer: não se preocupe, não turbe o vosso coração. Deus pode estar calado agora, mas o silêncio de Deus é momentâneo. Ele está trabalhando ao seu favor, e no momento certo você vai ver a mão de Deus agindo aonde você não pode agir, e a mão de Deus fazendo aquilo que você não pode fazer. Abacuque queria algo de imediato, Abacuque queria algo para o agora, mas Deus tem o seu tempo de trabalhar. A Bíblia, ela nos apresenta dois tempos. O primeiro tempo é o tempo que nós conhecemos como o tempo Cronos. O tempo Cronos, essa palavra que é uma palavra grega, e ela, na sua etimologia, na sua origem do seu significado, ela dá sentido ao nosso tempo cronológico, aos meses, aos anos, às semanas, às horas, aos minutos. E este é o tempo em que o homem, ele tem uma concepção de algo. Ou seja, se nós começamos uma obra hoje, em muitas das vezes nós colocamos um cronograma para ver quando é que essa obra vai acabar, qual foi o resultado e qual foram os gastos. Esse é o tempo que você compreende. É neste tempo que nós olhamos quanto tempo, quantos anos, quantos meses nós estamos na prova. É neste tempo que muitas das vezes nós perguntamos se Deus vai demorar ainda mais para cumprir aquela promessa que Ele fez. Só que a Bíblia diz que o segundo tempo nos apresentado na Bíblia é algo chamado Kairos. O tempo Kairos, ele não é o tempo Cronos. Ele não pode ser subjugado e colocado no nosso tempo na forma que nós entendemos, na forma que nós temos a concepção. Kairos é o tempo de Deus. Escute, o tempo de Deus, ele é diferente do meu e do seu tempo. Mas se há uma coisa que eu acredito piamente, sem nenhuma sombra de dúvida, é que este tempo, ele não se atrasa, presbítero Altino. Ele não retarda, ele não volta atrás. Se Deus disse que vai fazer, é porque vai fazer. Se Deus disse que vai operar, é porque Ele vai operar. Se Deus disse que vai curar, é porque Ele vai curar. Se Deus disse que vai salvar, não se preocupe, Ele no tempo certo vai salvar, Ele no tempo certo vai operar. Espere o tempo de Deus. Você acredita nisso? A tua prova tem hora marcada para acabar. O crente entra na prova e ele não consegue entender isso aqui, porque, como eu disse, a gente compreende o tempo Cronos, mas a tua prova tem data certa para acabar. Então Abacuque, ele tinha alguns questionamentos, algumas dificuldades de compreensão diante da presença de Deus. Ele era um profeta, mas ele vai agora orar. Ele vai agora questionar. Ele vai agora perguntar. Escute isso aqui. Para toda pergunta que você fizer diante da presença de Deus, para toda indagação
que você fizer diante da presença de Deus, essa pergunta, esta indagação, ela terá uma resposta. E o meu pastor, nosso pastor Arnob, ele já ensinava muito aqui, que a oração, ela é caracterizada por 2 tempos. O primeiro tempo é o tempo de fala. Escute isso daqui. Quando nós oramos, nós entramos neste primeiro tempo. Este primeiro tempo aqui é o tempo onde eu apresento a Deus as minhas indagações, os meus desejos, os meus anseios, os meus sonhos, as minhas vontades, as minhas lamúrias, a minha angústia, a minha tristeza. A oração, ela não é só feita de alegria. A oração, ela não só é feita de tristeza. E às vezes a oração, ela nem feita de palavra é. Porque nós lemos no primeiro livro de Samuel que Ana nem falar conseguia. Ela movimentava os lábios e apenas chorava. Às vezes o crente nem falar consegue, ele apenas consegue gemer. Mas escute isso aqui. Neste primeiro tempo de oração, você fala e Deus ouve. E quando você fala aquilo que você quer. Você apresenta aquilo que você quer. Você ora por quem você quer orar. Você conversa com Deus, dialoga com Deus da forma que você quer dialogar. Na oração, muitas das vezes, nós fazemos como Jesus fez ao ir ao Getsemane, mediante a crucificação, aonde Cristo disse: Pai, se possível for, se tiver a possibilidade, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. O primeiro tempo é o tempo de falar, e quando você fala, Deus ouve. O segundo tempo da oração é o tempo de ouvir. Aqui dentro o crente fala, o crente conversa, o crente apresenta, mas após apresentar a causa ao Senhor, o crente precisa estar com seus ouvidos apostos para ouvir o que Deus vai falar. E enquanto no primeiro tempo de fala, você fala aquilo que você quer, você apresenta diante de Deus aquilo que você quer, neste segundo tempo, neste segundo período, é a sua vez de ouvir papai falar. E quando Deus resolve falar com o crente, quando Deus resolve falar com os seus filhos, Ele não pergunta a forma que nós queremos ouvir, a forma que nós mais gostamos de ouvir Ele falar. Neste segundo tempo, Deus fala da forma que quer, da maneira que quer, como quer. E a nossa obrigação é estar com os nossos ouvidos apostos diante de Deus, para ouvir a sua palavra, para ouvir a tua santa voz. Escute isso, eu preciso falar isso aqui. Há crente que se questiona por não ouvir a voz de Deus. Pregador, Deus não fala comigo. Pregador, Deus não se importa com minha dor. E a pergunta que eu quero lançar nesta manhã é: aonde é que você está colocando os teus ouvidos? Aonde é que você está colocando a sua atenção? A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. E ainda é a palavra de Deus que continua edificando a igreja de Deus. Quer ouvir Deus? Quer escutar o Senhor? Dê ouvidos à sua palavra. A Síria, até então, que era uma das potências mundiais da época, ela estava perdendo força. Escute isso. E no ano 626 a.C., Nabopolassar, que era pai de Nabucodonosor, conhecido como opulento, ele sobe ao poder e começa uma grande expansão de seu império. Babilônia entra em ascensão. E aqui está a resposta de Deus ao profeta e a todo o pecado de Israel. Eu falei, queridos, que o profeta ele indaga. Eu falei que o profeta ele apresenta. O profeta ele leva até Deus os seus questionamentos. E Deus responde. Porque, como eu disse anteriormente, para toda pergunta existe-se uma resposta. Só que entenda, Babilônia foi a resposta de Deus a Abacuque. Ela foi levantada por Deus.
Ela era uma nação terrível, conquistadora, impiedosa, que escarnecia dos deuses e príncipes das nações, a qual eles derrotavam. Era esta nação que Deus estava levantando como resposta, não somente aos questionamentos de Abacuque, mas ao pecado de Israel. Abacuque fala que a nação de Babilônia era tão terrível que os seus cavaleiros, eles eram mais ferozes do que o lobo ao anoitecer. E quando ele escuta de Deus, quando ele ouve de Deus, que Babilônia seria a resposta, Abacuque não entende. Por que, pregador Edson, Abacuque não vai entender? Porque o pedido de Abacuque era por justiça, era por intervenção. Ele olha e diz: Senhor, a injustiça está muito grande no nosso meio. A lei se afrouxou. E o Senhor está me vendo ver essas coisas. Por que, Deus, se o Senhor não está fazendo nada? E quando Deus olha para Abacuque e diz: Abacuque, eu vou fazer. Aí Abacuque olha e diz: mas não era desta forma que eu queria. Abacuque agora ele vai questionar, porque ele pediu que Deus tratasse o pecado de Israel. Porém, para Abacuque, o meio que Deus vai escolher para tratar o povo, ele parecia ser injusto. Escute isso. Como é que Deus, sendo santo, poderia ser responsável por levantar uma nação tão terrível? O capítulo de número 1, versículo 13, Abacuque diz: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que precedem perfidamente, e te calas quando um perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Como é, Senhor, que o Senhor pode ser responsável por algo tão terrível? Abacuque prossegue em ouvir a Deus, após expressar sua aparente discordância. Glória a Jesus. Quando Abacuque ele olha, quando Abacuque ele enxerga, quando Abacuque ele vê Deus tomando tal atitude, Abacuque vai se questionar. Abacuque vai olhar e dizer: não, não é possível que Deus esteja fazendo isso. Entenda, há uma grande contraversão aqui. É porque o papel do profeta, ele nunca foi questionar aquilo que Deus faz, mas obedecer aquilo que Deus fala. Há momentos que você não entende a forma como Deus está trabalhando. E nesta manhã eu vim aqui para te dizer: pare de questionar e comece a confiar no Deus que você serve. Tem coisas que aos nossos olhos parecem justas, mas o céu está trabalhando, o céu está operando. Abacuque começa a olhar e começa a dizer: eu não entendo, eu não compreendo, eu não consigo entender como Deus é santo e está fazendo isso aqui. Só que entenda, apesar de não entender, Abacuque não desiste. Porque tem crente que quando não entende algo que Deus está fazendo, ele quer parar, ele quer sair, ele quer desistir. Sabe o que é que Abacuque vai fazer? A Bíblia diz que ainda no capítulo de número 1, Abacuque agora, ele vai se colocar na torre de vigia. O profeta, ele vai se desligar de baixo. O profeta, ele vai se desligar da terra. O profeta, ele vai se desligar, presbítero Altino, do plano material. E ele agora vai se colocar na torre de vigia. Ele vai se colocar em um lugar alto. Ele vai se ligar em cima, entenda. Abacuque estava em guerra. E quando nós estamos em guerra, nós precisamos se desligar de baixo e começar a ligar do alto. Sabe qual é o seu problema? É que você está olhando a situação pelos olhos carnais. É que você está olhando a situação como um homem comum. Nós não somos pessoas comuns. Nós precisamos olhar para as situações com os olhos espirituais. O apóstolo Paulo escreveu, se eu não me engano,
engano, a igreja de Roma, dizendo que nós precisamos ter a mente mudada. É preciso que se faça uma metanoia na mente do crente, uma mudança radical. E quando o crente presbítero Altino, ele chega neste nível de mudança, ele para de olhar a crise como alguém comum. Há pessoas que olham para o mundo e temem o que está acontecendo. É crise de um lado, é guerra do outro, é Covid-19, é pandemia. Mas quando a igreja ela olha para essa situação, a igreja não olha como o mundo olha, a igreja não olha como o mundo vê. A percepção da igreja é diferente. Enquanto o mundo pede socorro, a igreja está gritando Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus, porque nós enxergamos as coisas por um olhar diferente. Abacuque se coloca na torre de vigia. O sentinela, ele era o primeiro a ver o perigo chegar. Ele era o primeiro a ver quando alguma coisa acontecia. Ele era responsável por alertar o povo quando ele via algum perigo ao longe, presbítero Altino. E até então Abacuque não entendia o que Deus falava. E quando Abacuque ele diz, eu vou me colocar na torre de vigia, sabe o que Abacuque está dizendo? Eu vou elevar o meu nível. Porque Deus vai falar com você segundo o nível de intimidade que você tem com Ele. É por isso que tem coisas que Ele revela para o Senhor que Ele não fala para mim. Tem coisas que Ele fala para mim que Ele não fala para você. Porque Deus vai se comunicar com você conforme o seu nível de intimidade com Ele. Um pai de família não fala das contas que está faltando dentro de casa, meu pastor, para o filho que está na faculdade, para não preocupar o filho. E assim é Deus. Tem coisas que Ele não te fala segundo o nível que você está vivendo. Quer entender Deus? Quer compreender o que Deus está falando? Eleve o seu nível de intimidade com Ele. Abacuque olhou e disse, o meu nível está muito baixo, eu vou aumentar. Quem não se lembra do diácono Estevão, no livro de Atos dos Apóstolos, aonde todos estavam com as pedras nas mãos, rangendo os dentes, e a Bíblia diz que Estevão estava olhando para o céu e estava sorrindo, meu pastor. E não dá para se entender, não dá para se compreender, porque enquanto todos estavam com raiva, as pedras nas mãos, e quem sabe alguém no meio da multidão disse, esse camarada é doido, porque ele está prestes a morrer, e ele está orando para que o pecado não seja imputado. E a Bíblia diz que além de orar para que o pecado não fosse imputado àquelas pessoas, a Bíblia diz que Estevão olhou para o céu. E quando Estevão olha para o céu, a Bíblia diz que ele diz, eu enxergo o Filho do Homem à destra de Deus. Estevão tinha um nível elevado, presbítero Altino. Quando alguém estava enxergando morte, ele estava enxergando vida. E ele estava dizendo, vai doer, vai doer, mas o sofrimento é momentâneo. Brevemente eu vou estar com o meu Pai. Quer entender Deus? Eleva o nível. Se você orava 1 hora, ore 2. Se você orava 2, ore 3. Pregador é tão difícil, aleluia. Quem chegar aqui e dizer que orar é prazeroso, muitas das vezes está tendo uma contraversão. Às vezes orar é cansativo. Você chega do trabalho, você chega do curso, você chega da faculdade, não dá vontade. A vontade que dá é de dormir, a vontade que dá é de descansar, a vontade que dá é de deitar, a vontade que dá é de assistir um filme. Mas o Espírito Santo está me usando aqui nesta manhã para te dizer, ore mais, busque mais, eleva o nível. Porque quando você elevar o nível da sua intimidade, Deus vai elevar o nível da resposta dele a você, e você vai entender o que ele está falando. Deus responde após Abacuque se colocar na torre de vigia. E a primeira coisa que Deus vai esclarecer para o profeta, meu pastor, que foi algo tão indagado por Abacuque, a primeira coisa que Deus esclarece é o seguinte: que Israel iria para o cativeiro, mas voltaria. A segunda coisa que Deus ele irá
esclarecer para Abacuque, após Abacuque elevar o nível, após Abacuque ir para a torre de vigília. A segunda coisa é que Babilônia iria cair e nunca mais se levantaria. Sabe qual era a diferença de Babilônia para Israel? É que Deus estava levantando um e estava abatendo o outro. Só que o abate de Deus em Israel, ele era disciplinador. Deus estava ensinando um povo. O pai de família, quando ele quer corrigir o seu filho, muitas das vezes ou ele repreende ou ele coloca de castigo. Os 70 anos de cativeiro na Babilônia foi o castigo de Deus para Israel. Então Deus olha para Abacuque e o questionamento de Abacuque era: Senhor, como é que o Senhor vai deixar o perverso se sobressair sobre o justo? Deus olha e diz: não se preocupe, profeta, Israel vai, mas volta. Babilônia se levanta, mas vai cair. E quando Babilônia cair, Babilônia nunca mais se levantará. É por isso que eu digo, meu pastor, é melhor estar aqui sofrendo, é melhor estar aqui padecendo com Jesus do que estar no mundo prosperando sem Ele. Porque o fim do perverso, ele é uma queda sem levante. Agora o justo pode sofrer, pode ser caluniado, pode ser muitas das vezes humilhado aqui na terra. Quando a trombeta soar, ele vai subir e diante do Pai ele vai ganhar uma coroa de justiça. A terceira verdade que Abacuque nos apresentará aqui, após que Deus apresentará para Abacuque, após Abacuque se colocar na torre de vigília, é que Abacuque não se preocupasse com o justo. Porque do capítulo 1 ao capítulo 2, a prerrogativa de Abacuque é: e o justo, Senhor? O perverso sobre o justo, a justiça é torcida, o justo está sendo oprimido, o justo está sendo destruído. A Deus olha para o profeta e diz: não se preocupe com o justo, porque a diferença entre o justo e o ímpio é a constância, é a permanência. O ímpio não vai subsistir, o ímpio não vai resistir, não vai permanecer na congregação do justo. A quarta verdade que Deus apresentará para Abacuque era que o justo iria permanecer por causa da sua fé em Deus. Abacuque capítulo 2, versículo de número 4, Deus diz: mas o justo viverá pela sua fé. E esta aqui é a prerrogativa apresentada por Paulo em Romanos e pelo escritor na carta aos Hebreus, quando eles tomam dessa afirmativa de Abacuque para falar sobre a justificação pela fé, meu pastor, e eles dizem que o justo, ele vai viver através da sua fé. E o que é isso aqui? Isso daqui era a confiança que Israel precisava ter em Deus. Deus estava dizendo: o justo não precisa que eu faça para ele me adorar. O justo não precisa ver eu operando para que ele me glorifique. Da cava da gaçô. É por isso que tem crente que não entende. A irmãzinha sofre tanto, o irmãozinho sofre tanto, é desempregada, falta tudo, é prova dentro de casa, é prova com o marido, é prova com os filhos, é prova no emprego, o irmão está passando por doença, está passando por dificuldade e não deixa de adorar a Deus. Sabe o que é isso aqui? É vivendo através da fé em Deus. Eu até não tenho, mas a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que se esperam. O que é fé, pregador? É você estar vivendo uma vida para Cristo, acreditando que brevemente a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, Ele vai te levar para o céu. A igreja primitiva, ela vivia de uma fé tão grande, que alguns historiadores vão dizer, meu pastor, que o imperador, ele crucificava cerca de 500 cristãos ao dia. Sabe para quê? Para desestimular a fé dos irmãos, porque a cruz era o símbolo do evangelho. Então o imperador olha e dizia: eles estão pregando a mensagem da cruz, vamos crucificá-lo. Mas quanto mais ele crucificava os crentes, a Bíblia diz que Deus, ele ia acrescentando dentro da igreja aqueles que iam de ser salvo, porque nós não vivemos por aquilo que Deus faz, nós vivemos por aquilo que Deus é. E ainda que ele não faça, como disse Ananias, Misael e Azarias,
Nós não necessitamos responder você, rei. Mas fique sabendo que o Deus que eu sirvo pode me livrar. Agora tem uma coisa: se Ele não me livrar, se Ele não me tirar daqui, eu não vou me curvar a você. Aleluia. E tem crente que se engana, acha que fé é acreditar no agir. Não, irmão. Fé é permanecer acreditando, ainda que Deus não faça, ainda que Deus não cure, ainda que Deus não liberte, ainda que Deus não abra a porta. Eu estou aqui dizendo: bendito, 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 bendito seja o Senhor. Profeta, o justo vai viver pela fé. Oh glória. Escute o capítulo 3. Já estou partindo para a conclusão. Aleluia. Ele é um capítulo curioso. E quem é leitor da Bíblia e demora um tempinho analisando as Escrituras vai entender o que eu estou falando. É que parece, meu pastor, que o capítulo 3 ele vai destoar de todo o resto do livro. Porque enquanto no capítulo 1 nós encontramos indagações, nós encontramos pedidos de resposta do profeta, no capítulo 2 nós vemos Deus respondendo, nós encontramos Deus falando. O capítulo 3 ele se destoa. Este capítulo aqui ele é considerado como um salmo. Tanto é que em algumas Bíblias você vai ver que este capítulo ele vem organizado não por frases e parágrafos. Ele vem caracterizado por versos e estrofes, como se fosse um poema. E no versículo 1 nós vemos que Abacuque agora ele vai apresentar este capítulo aqui como um cântico. Entenda, após todo o seu lamento, angústia, necessidade de resposta, e após a resposta de Deus, Abacuque compreende e ele compõe uma das mais belas canções de toda a Bíblia. É neste capítulo que o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, que o profeta conseguiu conciliar a razão com a fé. Porque entenda, o mundo diz por aí que a nossa fé, meu pastor, ela é uma fé irracional. E é uma mentira, viu? A fé do crente, ela precisa ser uma fé racional. O que é uma fé racional? É uma fé com entendimento. Você não está acreditando em qualquer coisa. Você não está acreditando em uma fábula. Você depositou a sua vida na mão do Senhor dos Exércitos. O profeta consegue conciliar o seu raciocínio de justiça, a sua fé em Deus. Por quê? A justiça, ela só é manifestada através da fé que nós temos nele. Abraão foi justificado através da sua fé. Oh glória! E aqui nos será apresentado pelo menos 3 verdades, e eu quero correr. E a primeira verdade que nos é apresentada aqui é a necessidade que temos de ouvir a Deus. Note que Abacuque começa o versículo de número 2 dizendo: tenho ouvido as tuas declarações, as tuas palavras, e me sinto alarmado. Só após dar ouvido à voz de Deus, Abacuque consegue compreender e confiar. Em tempos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos que a prova bater na tua casa, aprenda a dar ouvido à voz de Deus. Meu pastor, tem crente que dá ouvido a todo mundo. Ele dá ouvido à vizinha que está do lado. Ele dá ouvido
marido, a colega de trabalho, a menina que está na faculdade. E muitas das vezes o vizinho te desestimula. Muitas das vezes a colega da faculdade diz: mulher, deixa Jesus. Muitas das vezes o teu amigo diz: para com esse negócio de ser crente. Isso daí não tem futuro. Todo mundo prospera, tu só sofre. Eu quero dizer para você nessa manhã: pare de dar ouvido a esse tipo de voz e comece a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. A segunda necessidade que Abacuque ele irá nos expressar era a necessidade de um avivamento. Avivamento, entrando no tema da mensagem, que significa dar vivacidade. Avivamento não é da vida, meu pastor. Avivamento é tornar algo mais vivo. Lembra do batismo do Espírito Santo? Que é um revestimento de poder. O que é um revestimento? Eu tenho essa camisa por baixo do terno. Quando eu visto o meu terno, eu me revisto. Eu passo agora a ter 2 peças de roupa. E assim é o batismo no Espírito. É um revestimento de poder. O batismo não é para quem não tem, é para quem tem. E agora precisa de um revestimento para ser capacitado na obra de Deus. E Abacuque ele vai clamar por um avivamento, que é tornar algo mais vivo. Avivamento também significa realçar. Avivamento significa tornar algo notório. O avivamento é a obra de Deus, não do homem. Eu não posso trazer avivamento. Com todo respeito, meu pastor, o Senhor não pode, você não pode, nós não podemos. O único que provoca avivamento dentro da igreja é o próprio Deus. Avivamento é a expressa necessidade de Deus. Note que Abacuque não pede ausência de dificuldade, ele pede abundância de irmão, entenda. Deus já tinha dado o decreto. Israel vai para a Babilônia. Israel vai para a prova. Israel vai para a luta. E Abacuque aqui, ele poderia dizer: Deus, quando a gente chega lá, melhora o negócio. Faça com que o rei Nabucodonosor goste da gente e não oprima muito. Não faça a gente sofrer muito. Abacuque não pede ausência de sofrimento. Ele olha para Deus e diz: Senhor, aviva a tua obra. Abacuque olha e diz: Senhor, realça a tua obra. Abacuque olha e diz: Senhor, notifica a tua obra. Avivamento é a obra de Deus em nós. Abacuque estava dizendo: Deus, não desista da gente, não nos rejeite. Vamos para a Babilônia, mas dentro da Babilônia continua operando. Sabe o que eu aprendo aqui, meu pastor? É que Deus não depende do entorno. Deus não depende do ambiente. Deus não depende, aleluia, que o ambiente, que o entorno seja favorável a Ele. Deus trabalha num ambiente de dificuldade. Deus trabalha num ambiente de dor. E eu quero te dizer que Deus vai começar a avivar a tua casa. O que é isso, pregador? É a obra de Deus entrando na vida da tua família. Quem sabe você está me ouvindo aqui pregar e você ainda não é evangélico e está dizendo: que coisa maravilhosa, mas é para você também. Deus quer realçar a obra dele em você. E o que eu preciso fazer, pregador? Entregar a vida a Ele. Só que tem gente, meu pastor, que não quer entregar, porque diz assim: mas pregador, eu sou muito pecador, eu não consigo ser crente não. É o que, meu irmão? A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não tem pecado, meu pastor,
tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Deus não possa perdoar. Não há pecado que Ele não perdoe. Não há quantidade que limite a operação de Deus. Se você está sujo, hoje tem água, hoje tem sangue. E enquanto no mundo o sangue suja, aqui dentro o sangue limpa. E Deus está dizendo para você: eu quero realçar a minha obra sobre a sua vida. Aleluia. Necessidade de um avivamento. O avivamento não é o poder que você recebe na festa e quando acaba a festa acaba. Não é o poder que você recebe no culto e quando o culto passa acaba. Note que o avivamento ele é algo constante. Abacuque não diz: Senhor, aviva a tua obra nos meus dias. Abacuque não diz: Senhor, aviva a tua obra somente no dia futuro. Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e no decurso, no decorrer, na progressão. A notifica. Sabe o que Deus está dizendo? Ele vai derramar poder na tua vida no começo, Ele vai derramar poder na tua vida no meio, e Ele vai continuar derramando poder sobre a tua vida conforme você progride na casa dEle. Oh glória! Abacuque pede, irmãos, para que Deus avive a sua obra no decorrer dos anos. Isso aqui fala de constância. Deus era quem iria sustentar Israel nos dias de dificuldade que estavam por vir. A terceira verdade para encerrarmos, que Abacuque nos traz. Lembre-se, o avivamento é a obra de Deus realçada. É por isso que o tema da mensagem é avivamento, o pedido de socorro em tempos de crise. Porque na crise, na dificuldade, só Deus para te sustentar. Meu pastor, às vezes a gente se vê sozinho, sozinha, e não entende, mas você não está só. Jó, no seu maior problema, no seu maior período de prova, até a sua mulher não aguentou ficar do lado dele. E dá para se entender, irmãos. O homem perdeu tudo e ainda era fiel. Meu pastor, o homem foi tirado tudo dele e ele não desistia. E alguém olhava e dizia: para, Jó. E ele dizia: não posso. Porque eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. A terceira verdade que nos será expressada para encerrar é que não é o que Deus faz, mas sim o que Ele é. E aqui está a dificuldade do inferno, dos seus adeptos e até do mundo de entender por que o crente permanece fiel. Porque tem gente que acha que nós se relacionamos com Deus por aquilo que Deus faz. Ou seja, se Deus parar de fazer, iremos parar. Mas não, de forma nenhuma. Entenda. A partir do versículo 17, Abacuque ele começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro em quem, irmão? Eu me alegro no Senhor. Entenda? Segundo alguns historiadores, meu pastor, a fonte de alimentação do profeta de Abacuque, ela provinha de figos, uvas, azeitonas e outros produtos da lavoura. Quando Abacuque no capítulo 17 ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, alguns comentaristas vão dizer que Abacuque estava colocando em xeque a sua principal fonte de alimento. E ele estava dizendo: este alimento aqui pode faltar, este alimento aqui pode estar escasso, mas ainda que falte,
ainda que não tenha, a minha alegria não vem daquilo que eu tenho. Todavia, eu me alegro no Senhor. Abacuque estava dizendo, pode faltar tudo, se tem Deus, eu permaneço. É por isso que você não tem muita coisa. É por isso que você não tem um carro do ano. É por isso que você não tem o melhor emprego. Mas você está permanecendo. A prosperidade nessa área, a prosperidade na agricultura, na agropecuária, também era um sinal da bênção de Deus para Israel. Abacuque pinta, meu pastor, o pior cenário que poderia ocorrer, para mostrar sua confiança em Deus. Não é o que ele faz, é porque ele é. Escute, a fé não é um salto no escuro como muitos dizem. Jeremias, no seu pior cenário, perante a destruição de Jerusalém, ele exclama no capítulo 5, versículo 19 de Lamentações: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Deus está no controle de tudo, continue confiando nele. E eu quero encerrar já, mas escute isso. Não é o que eu tenho, certo, meu pastor? Não é o que Deus me dá, é o que Ele é. Entenda aqui a curiosidade. Olha o que Abacuque diz: todavia eu me alegro em quem? Eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A última mensagem que eu preguei aqui no programa Louvor e Palavra, eu falei de Ebenezer. Que Ebenezer foi a pedra de auxílio que Deus ele colocou. Que Samuel, ele colocou entre Mispa e Sem, lugar de visão, lugar de dureza. Mas eu quero te lembrar uma coisa que eu estava estudando esses dias. E uma professora de hebraico, ela falou o seguinte: Ebenezer é uma junção de duas palavras. Uma palavra, meu pastor, que significa rocha, e a outra palavra é o nome de Esdras. O nome de Esdras no hebraico, ele significa ajuda, ajudador, auxílio. E aquela mulher disse assim: para o judeu, Ebenezer não é somente uma pedra de auxílio, não. Eles acreditam, meu pastor, que quando Samuel ele colocou aquela pedra entre Mispa e Sem, não era somente uma pedra que representava o auxílio de Deus. Eles acreditavam que ali representava uma fortaleza. Era a fortaleza de Deus que protegia o povo. E no capítulo 3, versículo 19, Abacuque ele diz: eu me alegro no Senhor Deus. E algumas traduções trocam aqui, diz assim: o Senhor Jeová é a minha fortaleza. Eu quero desde já liberar a última palavra profética e dizer que o diabo não tem poder de entrar na tua casa. O diabo não tem poder de tocar nos teus filhos. O diabo não tem poder de se andar no teu casamento. Porque quando ele chega perto, quando ele olha, presbítero Altino, ele vê a fortaleza de Deus e os seus anjos acampados. O diabo só toca se Deus permitir. Então nessa manhã eu quero te dizer: Deus é a tua fortaleza. E antes de encerrarmos, eu ainda tenho um tempo hábil ali no que foi me dado. Eu quero aqui fazer o convite nesta manhã. Meu querido e minha querida, esse é o convite mais especial que você vai receber hoje. Eu quero te convidar para fazer parte dessa família. Deus quer salvar a tua vida. O Espírito Santo, ele quer transformar a sua vida, assim como ele transformou a vida do nobre presbítero, a minha e a de outros que estão aqui neste programa. Este programa ele é feito embasado na propagação do Evangelho, para que você entenda que Deus não desistiu de você. E nesta manhã tem um chat aqui embaixo. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, coloca aí: eu aceito. Se você está afastado, é momento de reconciliação.
Deus quer se reconciliar com você. Você saiu da fortaleza, mas a fortaleza está de portas abertas, dizendo: volta, volta para onde você saiu. Você nunca deveria ter saído, e certamente Deus quer operar sobre a tua vida. Eu ainda quero dar mais um tempinho a você. Vou abrir aqui o chat, coloca aí no chat: eu aceito. Coloca aí no chat: eu quero voltar. Jesus te chama nesta manhã. Nós estamos esperando aqui você aceitar e voltar para Cristo, porque certamente Ele quer salvar a sua vida.